América, redes sociais que nos acompanham toda segunda-feira às 19h30 e também o programa tem o seu reprise na sexta-feira, 18 horas. Estamos ao vivo aqui, diretamente dos estúdios da TV Transamérica, pelo canal 59. Você tem, por exemplo, a Vivo, você coloca um 3 na frente, é o 359. E também estamos ao vivo pelas redes sociais, o Facebook da TV Transamérica, o Facebook do Verdade Expressão, o nosso site verdadeexpressão.com.br. Por lá você pode participar pelo Facebook, mande seu comentário, sua crítica, sua pergunta para a gente aqui. E também pelo nosso WhatsApp, o 41 99 613 3677. Antes de a gente dar início à nossa entrevista com o nosso convidado de hoje, vamos para as notícias da semana com Isis Barros Lourenço, notícias do nosso jornalista Pedro Lima. Boa noite. Vamos então começar falando sobre o meio ambiente. A Promotoria de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente de Curitiba protocolou perante a 17ª Vara Civil da capital a petição requerendo um cumprimento de uma sentença judicial de 2016 contra a sociedade educacional responsável por uma universidade de Curitiba localizada no bairro Santo Inácio por danos ambientais. Entre as obrigações que devem ser cumpridas pela mantenedora da instituição de ensino está o pagamento do montante superior de R$6 milhões, em valores atualizados referentes à sentença e ao pagamento de multas. Na petição, o Ministério Público ressalta que ingressou em 2007 com uma ação civil pública contra a universidade pelo desmatamento de aproximadamente 30 mil metros quadrados de área nativa, pela instalação de um aterro irregular no local e pela falta de licenças municipais. No documento, a promotoria explica que há anos a universidade desenvolve suas atividades de forma irregular, posto que não possui alvará de construção, localização e funcionamento, alvará de corpo de bombeiros, licença ambiental e licenças sanitárias. O Ministério Público requereu que os danos ambientais fossem cessados com pagamento de multa pelo impacto causado. Agora vamos falar sobre o Cerro Azul, que é uma cidade aqui do Paraná. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná aplicou 12 multas a Claudinei Brás, prefeito de Cerro Azul, na gestão de 2013 a 2016, que somam R$ 46.380,80 para pagamento em abril. As sanções foram aplicadas no julgamento em que o tribunal emitiu o parecer prévio para a irregularidade das contas de 2014 desse município da região metropolitana de Curitiba. No processo referente à prestação de contas anual, que é o PCA, de 2014, de Cerro Azul, a Coordenadoria de Fiscalização Municipal, unidade do TCE-PR responsável pela instituição do processo, encontrou 12 falhas na gestão daquele exercício. Apesar de ter sido oportunizado o contraditório, o ex-prefeito não apresentou qualquer defesa ou justificativa para as impropriedades. E agora vamos falar sobre a regularização de propriedades rurais. Uma parceria entre o governo do estado e a União deverá regularizar a situação de cerca de 150 pequenas propriedades rurais de Guaraqueçaba, no litoral. Na sexta-feira, dia 20, o Instituto de Terras, Cartografia e Geologia do Paraná realizou no município a quarta de uma série de 12 audiências para iniciar o processo. Por meio de um convênio, o trabalho tem a parceria da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, da Casa Civil do Governo Federal, por meio de um convênio. Além de Guaraqueçaba, já foram realizadas audiências em Piém, Agudos do Sul e Mandirituba. As próximas serão em Antonina, Campina Grande do Sul, Contenda, Guaratuba, Lapa, Morretes, Tijucas do Sul e Quitandinha. Agora vamos falar sobre uma notícia da Assembleia Legislativa do Paraná. Com o intuito de tornar a emissão de atestados médicos mais segura a fraudes, a CPI da indústria do atestado médico na Assembleia Legislativa do Paraná
por meio do seu presidente, deputado Anibele Neto, do PMDB, e dos seus demais membros, apresentou um projeto de lei número 219/2018, que prevê a implementação do atestado digital no Paraná. A proposta é um resultado prático das investigações da CPI, que duraram mais de 5 meses. O projeto prevê que o atestado digital será encaminhado diretamente do consultório para o serviço de RH das empresas, contando com assinatura digital e um código de autenticação único. Este recurso também será usado para emissão de receitas médicas, evitando outras fraudes. Essas foram as notícias do nosso jornalista colaborador Pedro Lima. Podemos voltar à entrevista. Legal, Isis. Obrigado, Isis, e obrigado ao jornalista Pedro Lima. Então, hoje nós vamos falar um pouco da situação política do nosso país, passando pelo impeachment. O impeachment ocorreu em 2016, que tem uma análise bem aprofundada do nosso entrevistado, que é o analista político Cláudio Hitzer. Ele é autor do livro Política Sem Ilusão, se puder pôr ali na tela, das alianças no governo Lula e Dilma, crise política e impeachment. E também ele é autor do livro, tá aí, ó, Política Sem Ilusão. Então, esse é o primeiro livro que ele lançou em 2016, na época que houve o impeachment da ex-presidente Dilma. E também temos o livro Golpe de Estado e a Volta do Neoliberalismo, que ele lançou agora, esse ano. Acho que não deu nem 2 meses que ele lançou esse livro. Então, nesses livros aí ele explica todo o processo político aí que envolveu o país sob a ótica dele. O Cláudio, que é filiado ao PT, e já inicio perguntando, Cláudio, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite, uma honra recebê-lo aqui. Lembrando que esse programa houve sempre os dois lados, sempre, semana passada tivemos uma pessoa mais ligada à direita, ouvimos pessoas ligadas à esquerda. Eu acho que esse diálogo é importante na sociedade. Então, já inicio perguntando para você o seguinte, por que os 2 livros e o que levou você a se filiar ao PT? Quanto tempo você está afiliado ao PT? Boa noite. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos e a todas. Rafael, é interessante, né, ter um programa que ouve os 2 lados, né? A construção do conhecimento se dá nesses embates políticos, teóricos, né, ideológicos, que fazem com que haja aí o fomento, né, do conhecimento científico. Respondendo já a pergunta, né, eu procurei o Partido dos Trabalhadores para me filiar em 2004, né? Por alguns motivos não foi registrado minha filiação nessa época, e algumas outras tentativas se deu depois aí do processo do mensalão, em 2005, né? 2005. Isso. Aí eu procurei novamente o PT para me filiar, né? E também, naquela ocasião, por algum motivo também não deu certo. Só foi registrar a minha filiação em 2008. Então, de 2008 até hoje, eu estou filiado, né, no Partido dos Trabalhadores. O que não me impede, né, de fazer uma leitura um pouco mais crítica ou apurada, né, de todo este cenário envolvendo o governo Lula, o governo Dilma, né, e todo este processo que nós estamos hoje, né? Então, assim, o que me levou a escrever o primeiro livro e depois o segundo foi o fato de que, no meu entender, precisava ter um registro histórico, enfim, e uma análise política, comentando, né, e analisando os fatores, né, alguns fatores internos ao PT e à esquerda, e também no sentido geral, ou seja, o que o PT representava, ou estava representando para a sociedade naquele momento, né, inclusive ali naquele momento em que houve aquelas manifestações, né, as jornadas de 2013, que faz parte do primeiro, é um capítulo, né, inteiro do meu primeiro livro. Eu faço essa análise, ou seja, e depois já nesse processo já de crise política do governo Dilma, ou seja,
que está no meu primeiro livro também. Ou seja, eu faço essa análise por entender que é preciso ter um lado, por mais que eu tenha um lado, né, sou de esquerda, mas eu preciso analisar um pouco criticamente como se deu este período, né, e deixar como registro histórico também. Que o Lula foi eleito em 2002 como se fosse um marco histórico no país, e de fato foi, né? Ele, como se fosse uma virada de página na história do país. E naquela época que ele foi eleito, você, dentro do PT mesmo, o que vocês refletiram com todo esse tempo? Foi eleito com com um plano de governo, com uma linha política. E hoje, se você for ver, várias daquelas propostas, daqueles ideais que o PT tinha no início da caminhada dele, quando o Lula se tornou presidente, se desvirtuaram. Até você mesmo falou aqui, fora do ar, que tem várias críticas que você fez dentro do partido. O que aconteceu dentro do partido? Até no teu livro fala aqui das alianças no governo Lula e Dilma. Essas alianças foram preponderantes para desviar em determinado momento a linha do partido? Eu acredito que foi o inverso. Foram as mudanças no PT e no programa do PT, a partir de 95, né, 1995, que possibilitou que houvessem as alianças, ou essa ampliação de alianças políticas eleitorais. Realmente, em 2002, né, principalmente, ali em junho, julho, foi lançado a Carta aos Brasileiros, né? Ou seja, o PT já estava com um programa um pouco mais moderado do que aquele que foi feito em 89, né? Ou seja, foi feita a disputa em 94, 98. Né? 98. Em 2002, o programa já é bem diferente. É um programa mais palatável ao mercado, né? E, em consequência, veio a Carta aos Brasileiros, né? Ou seja, há uma carta que não agradou o conjunto do partido, né? Da mesma forma que essas mudanças não agradavam, mas o campo majoritário, e ele conseguiu construir isso, né? E levar ao cabo. A partir de 2013, né? Então, assumimos, né, o governo, e uma das primeiras medidas ali, que talvez até tenha chocado um pouco a certa militância do campo de esquerda, é que a reunião, né, entre Lula e os banqueiros, né, e o pessoal aí muito ligado ainda da indústria, essa ligação muito forte que tinha, né, com o pessoal da Fiesp. Então, até o vice, né? É bom lembrar. Exatamente. José de Alencar. É um industrial, né? Sim. E por mais que ele tivesse críticas, né? Que era do PP na época, né? Exatamente. Que é o partido hoje mais citado em escândalos de corrupção. Então, assim, o José de Alencar, ele foi um vice nessa ótica, né? Muito importante, porque contribuiu para que houvesse essa diminuição, digamos assim, dessa rejeição, né? Aquela visão do PT, né? Com isso contribuiu, ampliamos, né, o nosso arco de alianças, vencemos. E no governo a gente foi implementando aquilo que estava dentro daquele espectro já de 2002, né? Ou seja, vamos respeitar os contratos, vamos aumentar o superávit primário, tudo isso foi feito. Tanto que em 2003, no final de 2003, né, uma das coisas que me marcou também foi que num congresso da CUT, o Lula foi vaiado. Foi vaiado? Foi vaiado. Então isso me marcou muito. Ou seja, porque era um choque, né, daquilo que nós queríamos com aquilo que estava sendo implementado. E isso foi até mais ou menos 2005, 2006, né? A partir daí começa uma inflexão na economia, né? Ou seja, com a ida do Guido Mantega, né, para o Ministério da Fazenda, houve ali já uma mudança no governo de orientação, né, política e econômica diferente. A partir daí, que vem o PAC, que vem as políticas um pouco mais fortes da área social, e isso faz com que o mercado interno dá uma
uma reaquecida muito grande. E isso dá faz com que a popularidade do governo, né, e do PT suba, né, Sim. de uma forma bem grande. Mas foi principalmente essa mudança depois entre o primeiro governo e o segundo governo, né, que teve essa mudança. E continuou daí com a Dilma no começo, né, ali no primeiro governo dela. E até onde essas alianças, que a gente teve o José de Alencar, daí, se não me engano, daí veio o PMDB. O PMDB já estava apoiando a coligação, mas o PMDB veio como vice no governo Dilma, né? Exatamente. Nas duas eleições da Dilma. 2010. E até onde essas alianças com esses partidos, reconhecidamente, por mais que tenham lá algumas correntes ali ideológicas, mas no geral o seu é mais orgânico, né? Vamos fazer o acordo para dar tempo de TV, quero cargo aqui, cargo ali. Até onde que isso daí, digamos, tirou o PT dos trilhos? Olha, a política... Eu digo, quando eu falo PT dos trilhos, né, para não ser injusto, digamos, a linha, o PT no governo saiu dos trilhos, não o PT como partido. Né? Não, o presidencialismo de coalizão, ele é movido a essas alianças, né? Ou seja, essas alianças que o PT fez, é claro que proporcionou que houvesse uma grande base aliada no Congresso, mas ao mesmo tempo limitava dentro do próprio governo que houvesse uma política um pouco mais almejada pelo campo da esquerda, né? Ou seja, quem é de direita, né, vai ao governo pensando nos seus cargos, né, logicamente, mas também na política, não só na questão cultural, tudo, mas, ou seja, a gente pode lembrar aqui da questão do MEC, né, que a direita fez lá um estardalhaço falando que existia lá um kit gay, né, nas escolas, a questão ali no final do Tarso Genro, indo já para o Fernando Haddad, como ministro da Educação. Ou seja, era um programa, né, que visava orientação, né, uma educação sexual para os estudantes, que é fundamental, mas isso era visto, inclusive por quem era da parte do governo, como algo que inaceitável, né? Ou seja, a direita, que até aceitava algumas políticas sociais, é a mesma política que ia contra, né? É contra o aborto como uma questão de saúde, é contra a educação, né, sexual nas escolas. Ou seja, tem vários elementos que fazem com que a direita até aceite alguns pontos, né? Como a questão social, até aceita em alguns momentos, né? Talvez um ProUni, um FIES. Sim. A questão das cotas, né, passa um pouco diferente, é mais polêmico, mas talvez até passe em alguns setores da direita. Mas em questões fundamentais, a direita é unida e, inclusive, era contra, né, e sempre foi contra a questão da reforma agrária, né? O que impossibilita que o governo ousasse nessa questão. Tanto que o próprio MST, que é um partido, é um movimento social muito ligado ao PT e é próximo ao governo, fazia essa crítica, né? Sim. Ou seja, porque não se avançava nisso. Não se avançava porque também não tinha ambiente político partidário, né, dentro do Congresso Nacional, que possibilidade que houvesse alguma mudança nesse sentido. Então, respondendo assim a sua pergunta, as alianças, né, de uma forma, ajudaram o PT a construir algumas políticas públicas, né, na área social, mas impediam, né, e impedem, né, se o PT voltar, vai impedir que haja algumas mudanças estruturais, né, e significativas em outras áreas também. Tem um comentário aqui do Wilson Zen, que eu acho fundamental, que eu gostaria que você falasse sobre esse comentário. Ele fala, na polarização que estamos, é importante ouvir o outro lado. As posições radicais tendem a desumanizar os adversários e o melhor remédio é ouvir o outro para perceber que todos queremos o melhor para a sociedade. Isso é um grande problema que nós temos hoje na política atual. Mas levando para o caso da Dilma, será que não faltou, de repente, um diálogo dela com
Congresso? Ou então, de repente, ela não trouxe o Lula muito tarde para aquele processo político? Qual que é a sua opinião? O que fez com que a Dilma sofresse o impeachment? Sem contar que não vamos nem falar a questão do golpe, se foi ou não, já vamos tratar mais na sequência o golpe. Onde que você acha que a Dilma errou ali? Olha, é claro, eu acho que fica evidente que a presidenta Dilma, ela tinha ali um pequeno problema, digamos assim, de inabilidade política. Ela nunca foi política no sentido, né, de disputar eleições, de ter um relacionamento com o parlamento. Então, na articulação política, a Dilma errou muito, né? Muito diferente do Lula. Lula é o cara político, né, nato, né? Ou seja, e ele anda muito bem nesses círculos, né, da política, enfim, até mesmo com a oposição, né, em alguns momentos, ele tem este diálogo. A Dilma já não tinha, inclusive com o próprio PT, né, não tinha esse diálogo. Então, houve sim, né, momentos ali que a próprios ministros de articulação de esquerda, articulação política da presidenta Dilma, não conseguia articular nada, ou seja, não tinha aquela... Porque algumas pessoas que estavam ali não representavam e não tinham aquela capacidade política necessária para assumir um cargo de tamanha relevância. Ou seja, e aí, né, tinha algumas pessoas, membros do governo também, que não contribuíam com isso. Né, alguns senadores do PT não contribuíam para isso, sim. Então, e a própria Dilma, né, não dava toda essa autoridade para que o articulador político fizesse acordos e depois cumprisse o acordo também. Então, existia ali Até seguindo nessa questão da Dilma, o doutor Mesael Caetano mandou aqui uma pergunta, uma pergunta complicada. Dilma caiu por não fazer alianças com Aécio Neves e Eduardo Cunha? Ou ela cometeu o crime de responsabilidade à luz do artigo 85? Acredito que com o Aécio era impossível fazer aliança, porque ele foi o adversário direto dela. Exatamente. Mas eu acho que em relação ao Eduardo Cunha, teve um erro ali, né? Olha, eu não digo que foi um erro. Eu acredito assim, a questão, até está no meu livro, a questão da inabilidade política da Dilma não foi, né, o motivo principal do impeachment ou do golpe. Não foi, né? A própria crise política, tudo aquilo ali que veio depois, aí eu trabalho muito nessa questão aí no meu segundo livro, é a questão do caráter de classe que teve. Ou seja, não foi só uma questão política partidária no Congresso Nacional, né? Existia todo um movimento, digamos assim, do campo da direita e do campo empresarial, econômico, né, disposto a retirar, não aceitar mais a presidenta Dilma e o PT no governo federal, né? Ou seja, é claro que isso contribuiu para a crise, mas a inabilidade política, mas o fator determinante foi a vontade do capital em não aceitar mais o PT e a Dilma no governo. E nesse teu livro aí, esse primeiro livro, você trata do golpe geral, qual o tema principal tratado nesse livro aí? No meu primeiro livro eu já trato ali, principalmente no final, tem ali dois capítulos, né? Ali, dois textos ali no final, no qual eu trato já na questão ali, quando já está a crise instalada, né? Uhum. E um pouco antes ali, eu já trago alguns elementos ali no começo da Lava Jato, no momento que ela começa a aparecer, que existia já elementos, né, políticos, jurídicos, enfim, visando, né, o benefício a empresas multinacionais. Sim. Né? Porque ela ataca a Petrobras, a nossa empresa de petróleo, e, ao mesmo tempo, ataca alguns
algumas lideranças, né, e deixa totalmente o restante de fora, ou seja, ela limita muito o aspecto da investigação, né, ou pseudo-investigação. Ela limita muito aquele aspecto, né, pega ali somente o governo Lula e esquece o que foi no passado. Sim. Né, as denúncias que já existiam, inclusive, no passado. Né? Então, assim, existe um caráter aí de classe, né, em benefício de empresas multinacionais, ou seja, é a questão do capital. Né? E eu já trago alguns elementos, né, mostrando isso já lá atrás. Né? Direcionamento, no caso da investigação. Exatamente, exatamente. Então, porque assim, se vem fazer uma investigação, até hoje, né, já se passou algum tempo, e agora, assim, que alguns personagens, né, ou lideranças do campo da direita que começam a ser tocados, ou mais ou menos, ou seja, mas não são os principais, né, são aqueles personagens que em algum momento tiveram ascensão, como Aécio Neves, mas agora né, foi tornado réu, enfim, mas por uma questão ainda com a JBS, não uma questão relacionada ao que foi, né, o envolvimento do Petrobras, né, então existe aí uma limitação, né, do campo de investigação que foi colocado peso somente para colocar a questão da corrupção, né, como tema geral da nação, né, que é preciso limpar aquela fatia né, o governo que estava, segundo as indicações, né, cheio de lama, de corrupção, você, né, se tirou, né, e como se hoje não existisse, né, ou seja, o modus operandi, como é que funciona, antes e eu agora, né, ou seja, parece que a questão é realmente o PT, né, e a Dilma, Lula, e depois você não tem mais essa questão da corrupção, né, Sim. Esse mal todo, parece que agora não tem mais. Dentro do aspecto jurídico, até a pergunta do Mesael, do Dr. Mesael, se o impeachment seguiu, teve todo o embasamento jurídico para ocorrer. Essa primeira parte. A segunda, o complemento que tem muita relação é com que no Sérgio Leite, pergunta que eu te falei fora do ar, ele pergunta aqui, se não comprovado o impeachment, você entende que ele, né, no caso, tirando a questão jurídica, você entende que ele atendeu às regras e procedimentos que regulam a vida pública e política de um candidato, as eleições regulares, o pluripartidarismo, as eleições transparentes em conformidade com a Constituição Federal, com as leis infraconstitucional? Isso passa muito por saber se o impeachment tinha crime de responsabilidade ou não, e se seguiu o trâmite legal ou não. Me parece que se não seguiu, daí todas essas perguntas que ele faz aqui de procedimentos que regulam a vida pública, pública e política de um candidato, pluripartidarismo ou eleições regulares, daí foi quebrado, daí que gera aquele argumento que é o golpe, né? Se puder explicar. Assim, a questão do rito, né? O rito, ele foi, inclusive, né, dado a orientação, enfim, pelo, né, Supremo Tribunal Federal, ou seja, então no rito eu não vejo problema nenhum na questão do ritual, como foi o processo em si. O processo foi legítimo, né, da forma do rito. Agora, a questão do mérito, agora que entra a questão ali de se houve ou não crime de responsabilidade. Né? Alguns autores aí falam que o rito, para haver crime de responsabilidade, o presidente ou a presidenta, ela precisa atentar contra a própria Constituição ou a um atentado contra a própria democracia. Né? Alguns autores, né, inclusive estou trabalhando no próximo livro, que aí fecha essa trilogia do golpe, que falam justamente nisso, ou seja, para haver um crime de responsabilidade,
o mandatário do Poder Executivo, né, o presidente ou a presidenta, eles precisam atentar contra a própria Constituição ou contra a própria democracia, né? Ou seja, são elementos fortes, contundentes, né, que possibilitariam que o Congresso Nacional, em defesa da Constituição e da democracia, aí sim ia impeachment, ou seja, ia destituir o presidente ou a presidenta da República naquele momento. O que se viu, né, foi que o rito do impeachment foi estabelecido, né, pelo Supremo Tribunal Federal, mas o mérito não foi provado, ou seja, não foi provado que a presidenta Dilma cometeu um crime de responsabilidade, ou seja, as leis, ou seja, aquilo que ela foi acusada, né, naquele processo, enfim, naquela denúncia que o Eduardo Cunha, na época, aceitou, era de que ela tinha cometido pedaladas fiscais e questão suplementar, Orçamentária. Né? Isso, orçamentária, ou seja... Porque não estava previsto no orçamento. Exatamente, ou seja, mas aquilo que ela foi denunciada, que foi discutido ali nas comissões, que os bancos, né, públicos, né, ou seja, para pagar os benefícios sociais, né, ou seja, Bolsa Família e etc., o governo, então, não havia repassado, os bancos, então, fizeram os pagamentos, né, e depois o governo tinha que, né, restituir, né, os bancos públicos, né, principalmente a Caixa Econômica Federal, por ter feito os pagamentos, né, sem que o governo tivesse já feito o depósito necessário. Mas, no entanto, no momento que foi criadas as leis, né, daqueles benefícios sociais, as próprias leis já indicavam que, em determinados momentos em que o governo não tivesse condições, né, orçamentárias de repassar os valores para os bancos públicos, esses bancos públicos, né, mesmo sem receber tais valores do governo, poderiam, né, fazendo este pagamento e aí depois o governo repassar novamente os valores necessários para cobrir aquela despesa que foi feita. Então, no momento que foi feito as leis daqueles benefícios sociais, já havia estabelecido isso, né, em lei. Portanto, não se pode condenar uma presidenta da República dizendo que ela cometeu um crime de responsabilidade, sendo que foi previsto em lei que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Pode-se ou não concordar com este fato, né? De um banco público arcar com o pagamento sem antes receber do governo, né? Ou seja, pode-se concordar ou não, mas está na lei, né? Ou seja, então precisa se mudar a lei, né? Mas você não pode condenar uma presidenta por um crime que não foi cometido, né? Da mesma forma, a questão das pedaladas fiscais, ou seja, não é um crime, né? Ou seja, você pode condenar ou não politicamente, ou seja, você pode achar que é algo antitransparente, que não é legal, né, no sentido que não é viável, né, numa democracia, que isso aconteça e tal, mas crime não é, né? Ou seja, pode-se concordar com aquelas questões das pedaladas ou não, mas você não pode condenar por algo que não é um crime, né, que não afeta a Constituição e nem a própria democracia. Tem aqui uma pergunta, se os Estados Unidos está por trás ou não do golpe. Antes de você responder, nós vamos ter um vídeo. E também aqui o Reinaldo Rocha, ele disse que quer comprar um livro seu, os 2 livros seus. Ele passou o WhatsApp, depois é para você entrar em contato com ele. Okay. Vou passar para você aqui. Vamos para a reforma trabalhista. Não, acho que não é reforma trabalhista, o penúltimo vídeo, se não me engano, com a doutora Natália Guazelli.
Olá, tudo bem? Eu sou a Natália, sócia do escritório Guazelli Advocacia e advogada. Estou aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa série, que já está terminando, esse nosso nono vídeo, né? Já falamos sobre várias alterações, algumas polêmicas, outras nem tanto, e esse tema de hoje vai ser o dano moral. Se por acaso você tem interesse em rever ou se você perdeu os vídeos anteriores, é possível acessá-los na nossa fanpage do Facebook e também no nosso canal do YouTube. A respeito do dano moral, nós já estamos falando um pouco mais da seara em que há um processo trabalhista em tramitação. Antigamente, para que fosse fixado o valor do dano moral, o magistrado ele tinha uma liberdade muito grande. Obviamente, ele deveria analisar as questões do caso concreto e a partir daí fixar o valor do dano moral. A reforma trabalhista, ela ainda dá uma liberdade ao magistrado. Porém, ela passa a criar alguns tetos e algumas limitações em relação a essa fixação. Atualmente, o teto máximo para fins de condenação e arbitramento de dano moral é o equivalente a 50 vezes o valor do último salário do prejudicado. Então, essa é uma alteração que não existia na legislação anterior, também é relevante, né, e vai mudar bastante coisa. Até a próxima! Continuando então, Cláudio, influência externa, os Estados Unidos, teve a pergunta aqui do telespectador, até me perdi aqui quem que é, se ele influenciou ou não no golpe, ou então se em algum outro país, uma influência externa do exterior, você acha que houve isso ou não? Olha, eu não tenho dúvida, né, de que há interesses, né, políticos internacionais, geopolíticos, né, por detrás deste impeachment que eu chamo de golpe, né? Há elementos, né, que, inclusive eu trago um pouco no meu primeiro livro, no final dele, alguns elementos já que vão nessa linha, né? Ou seja, alguns autores, né, comentando que da forma como as coisas se estabeleceram, né, e da forma que algumas agências, alguns mega bilionários como George Soros e companhia atuam, né, não há dúvidas, né, de que ou uma pequena parcela de responsabilidade ou de atuação internacional houve, né? Eu acredito que não há dúvida. A gente pode questionar ou podemos debater de que forma eles atuaram, né? E em qual proporção. Mas eu não tenho dúvidas de que houve sim atuação do grande capital. Eu não posso dizer que somente o governo dos Estados Unidos e tal, mas as empresas que estão envolvidas ou que estavam com interesses, né, no pré-sal, com certeza tiveram as suas atuações, né, para desestabilizar o governo e contribuir na crise política, que aí culminou aí na destituição da presidenta Dilma Rousseff. Legal. Tem mais uma questão aqui interessante sobre a questão da imprensa, o papel da imprensa nessa situação do impeachment. Gostaria que você opinasse. Qual, na sua opinião, até o Dr. Misael fala da Globo e tal aqui, né? Mas eu gostaria de saber a sua opinião sobre a imprensa geral. Como que ela, na sua opinião, atuou nesse processo de impeachment? Vamos esquecer um pouco as mídias alternativas, as mídias. Vamos falar das grandes mídias. Conglomerados, né? As que grandes redes de televisão. Como, na sua opinião, elas atuaram nesse processo de impeachment, ao fazer a comunicação desse processo? Dois momentos, né? O primeiro momento é fomentando, né, desde 2003, a crítica, né, de uma forma muito dura, às políticas que estavam sendo implementadas, tanto no governo Lula e depois no governo Dilma. Ou seja, eram críticas, né, que não aceitavam aí
o mínimo, né? Porque hoje no país não existe, né? E nem chegamos perto de criar um estado de bem-estar social, né? O que nós, quando eu digo nós, eu digo, né, o governo, né, Lula, tentou fazer foi criar algumas condições, alguns instrumentos para beneficiar aquelas pessoas que mais necessitavam, né? Ou seja, não é um estado de bem-estar social, era políticas sociais que visavam atingir aquelas pessoas que mais necessitavam, né? Ou seja, aqueles que nunca tiveram um amparo do Estado, né? E nem condições de poder visualizar uma melhora de vida. E isso diz o professor Gessé de Souza, ele demonstra muito bem no livro que ele lançou no final do ano passado, né? Que inclusive eu recomendo um livro que é A Elite do Atraso, né? Que também é um livro muito bom que conta toda essa uma reanálise, né, da sociedade brasileira, culminando nesse sentido de que o capital, né, ele não aceita o mínimo de que haja um governo que ataque os problemas ou que tente atingir aquela parte da população que mais necessita, né? Ou seja, isso é praticamente inaceitável do ponto de vista do capital. Então, a grande mídia, o que ele faz? Ele faz parte, né, da classe econômica, né, tem seus interesses de classe, e ela vai fomentando o quê? A crítica, né, os ataques, isso vai fomentando na sociedade aquilo que a gente chama de ódio de classe. Ou seja, por mais que o indivíduo esteja se beneficiando de determinadas políticas públicas, né, Minha Casa Minha Vida, um ProUni ou um Bolsa Família, e ele vê naquele governo que criou aqueles benefícios como um inimigo, né, como o grande corrupto, né, e não vê e deixa de lado de ver como atuam as grandes empresas, né, inclusive as empresas de comunicação, né, que inclusive muitos aí têm dívidas aí bilionárias, né, com o INSS, a Previdência Social, né, então no momento que elas defendem a reforma da Previdência, a grande mídia esconde que ela, né, inclusive tem parcela aí de culpa que não paga a Previdência, né? Ou seja, então, e aí a principal, né, rede de comunicação, conglomerado, né, de comunicação do país, é o que atinge a maior 90% aí da sociedade brasileira, e ela vai discutindo e vai pautando isso diariamente, né, 24 horas por dia, nos seus canais, ou seja, tanto no canal de TV aberta como, né, na TV fechada. E aí ela vai fomentando esse discurso, que vai aumentando o ódio, né, na sociedade, e ela vai passando de boazinha. Mas essa mesma mídia de hoje é a mesma mídia que já atuou em momentos diferentes, né? Principalmente em 64 também. E anteriormente, na questão da morte do Getúlio Vargas, né? Ou seja, todo este ambiente, essa forma de atuar da grande mídia, ela não é nova e, infelizmente, ela não vai deixar de deixar de ser, porque ela não vai deixar de ser esta potência que é hoje. Por mais que haja veículos alternativos, o que realmente pauta a sociedade são as grandes empresas, esses grandes conglomerados. Tem uma pergunta que chegou aqui, Cláudio. Wilson, uma pergunta muito inteligente, por sinal. Até hoje eu estava ouvindo um programa de rádio, que até não convém comentar aqui, mas alguns
alguns órgãos da imprensa e alguns meios de comunicação classificam o comunismo como se fosse um crime, né? E vem de encontro com o que o Wilson está falando aqui. Uma das acusações que mais circulam é de que o PT quer implementar o comunismo. O que você tem a dizer sobre isso? E essa questão que muitos, não estou falando todos, né? Tem pessoas da direita que são bem coerentes, sabem que comunismo não é, ser comunista não é crime, né? Você pode discordar da forma do regime comunista ou da forma do regime socialista, você, digamos, ser mais partidário ao liberalismo, né? O liberalismo que é o que está mais presente hoje nesse governo. Agora, dizer que é crime, eu acho que está desvirtuando da verdade, né? É que a grande... esses mentores, esses formadores de opinião da grande mídia, da grande direita, em sua maioria, eles não têm nenhum compromisso, né, com a verdade, com os fatos ou com a honestidade intelectual, né? Eles não têm. Então, qualquer discurso é para fomentar o ódio e desvencilhar os fatos, né, com algo que eles imaginam, que querem, contribuem para a despolitização da sociedade. Ou seja, antes fosse, né, porque assim, muitos dizem que, né, quando o governo dava aí, o PT estava no governo, o PT quer criar aí uma nova Cuba, uma Venezuela, um chavismo, né, né, então assim, esses ataques, né, ou seja, porque não tinham nenhum tipo de rastro na realidade, ou seja, a nossa sociedade ela é majoritariamente, né, conservadora. E aí, o reflexo disso está no Congresso Nacional, ou seja, 20% das cadeiras, né, ali do Congresso pertencem a partidos de esquerda, ou seja, PT, PCdoB, PSOL, né? São os partidos, 20% apenas, né? Em média. Os 80% pertencem, né, a outros partidos que, uns possam dizer que é de centro, mas todos pertencem ao campo da direita, né? Ou seja, as questões principais, fundamentais, são de direita, ou seja, eles não abrem mão disso. Então, nós não tínhamos nenhum tipo de condições de partir para mudanças significativas, estruturais na sociedade. Infelizmente, né? Porque, né, o que é o comunismo, né, ou o socialismo? É você começar a mudar a sociedade para que os meios de produção, né, atendam a maioria, né, da sociedade. O que é diferente de hoje, ou seja, os meios de produção atendem a uma pequena parte, né, da pirâmide social, visando apenas o lucro, né? Ou seja, e aí você não tem aí uma política, uma distribuição de renda, uma distribuição de alimentos. Então, dentro desse raciocínio que você está desenvolvendo, chegou uma pergunta bem pertinente, que questiona, inclusive, o programa de governo do PT em relação aos benefícios, aos programas sociais, que é o do Marcos Moraes, doutor Marcos Moraes, advogado. Ele pergunta aqui, falando em benefícios sociais, não teria que ter contrapartida dos beneficiários ou prazo de validade? Senão não estaríamos criando um bando de acomodados? Queria que você falasse sobre esses programas sociais, até onde você acha que isso foi positivo para a sociedade, que tem o seu lado positivo, mas por outro lado a gente também viu muita gente se aproveitando disso, né? Então... Tem. Tudo que são programas, né? Há aqueles que são oportunistas, né? Mas esses são pequena parte. É claro que quando a gente fala em benefícios sociais, a gente gostaria de ver, ou a gente queria ver da mesma forma que houvesse em todos os segmentos, na questão da educação, na questão da saúde, na questão do emprego, ou seja, que houvesse ali uma rede, né, de proteção social, mas que ao mesmo tempo houvesse investimentos cada vez mais fortes,
em educação, na saúde, em investimentos públicos em infraestrutura, que vai fomentar emprego. Ou seja, mas a questão de querer transformar o cidadão que precisa se alimentar 3 vezes ao dia em acomodado, eu acho que é um pouco forte, porque você, historicamente, você deixa uma parte da população à margem da sociedade. Ou seja, uma grande parte da população não tem direitos, não tem garantias. Mas não seria o caso do Estado, por exemplo, criar mecanismos para que essa pessoa goze desse regime, desse benefício agora e tenha condições, de repente, de ter uma educação, alguma oportunidade que faz com que ele tenha a própria renda? Sim, eu acho que é nesse sentido que ele quis perguntar aqui. Sim. Não, e é nisso que eu estou tentando colocar nessa questão aí, da questão do investimento em infraestrutura, em educação, na saúde, que possibilitaria que ele tivesse essa rede de proteção básica, né? Que ele pudesse se alimentar 3 vezes ao dia e que, com o tempo, claro, tivesse uma boa educação, ou seus filhos tivessem ali um programa de primeiro emprego, mas condizente, enfim, que tivessem todo um rol de mecanismo que possibilita que, com o tempo, aquela pessoa ou aquela família deixe de precisar daqueles benefícios. Né? De certa forma, foi o que estava sendo colocado, ou mais ou menos, mas era isso que estava sendo tentado colocar em prática. Tanto que muita gente que recebia o Bolsa Família entregava depois, né, de um tempo, a carteirinha, né, de beneficiário na prefeitura, porque não precisava mais daquele benefício, porque tinha conseguido emprego, porque estava tendo uma outra renda que não precisaria mais daquele benefício. Então, é claro que existe muita fraude, né? Muita fraude. Sim. Porque quem fazia os registros, né, são as prefeituras, né? Ou seja, a política era da União, né, do governo federal, mas quem fazia o registro eram as prefeituras, né? Ou seja, é o servidor lá na ponta. E aí, da mesma forma que há servidores honestos, há aqueles que nem tanto, né? E aí você cadastra ou por ordem de cima, ou por conhecer determinada pessoa, você vai lá e acrescenta aquela pessoa que talvez não necessitasse em um programa social. Isso acontecia, isso, inclusive, eram questões aí relacionadas a noticiado, enfim, mas isso é uma pequena parte. A grande maioria realmente necessitava e fez que todo esse rol de políticas fez com que o Brasil saísse do mapa da fome em 2014, algo que, infelizmente, nós estamos voltando. Então, por mais que a gente possa ser crítico ou não aos programas sociais, nós temos que ver que nós atacamos e tiramos, né, de uma forma muito mínima mesmo, muito conservadora e não tão muito ambiciosa, que pessoas saíssem dessa linha de miséria absoluta, né? Ou seja, então, por esse lado, houve um acerto, né? E isso contribuiu, inclusive, para fomentar o mercado interno, né? Coisas que hoje já não está deixando a desejar. Então, nós temos hoje uma grande dificuldade com o mercado interno, inclusive aí o governo legítimo do Temer saúda, né, o 1% que está havendo aí um crescimento em vendas, etc., mas isso ainda é muito limitado daquilo que existia em 2014. Estamos nesse processo aí de eleição esse ano. A gente teve esse mandato tampão aqui do Temer. Como que você vê hoje o processo eleitoral no país, a questão política no país? Me parece que o quadro hoje favorece o extremismo, né? O pânico. Por isso que vários candidatos de extremos têm se destacado aí nas pesquisas eleitorais. Como que se enxerga essa situação? Lula dificilmente vai conseguir efetivar a candidatura dele.
me parece que ele vai ficar algum tempo ainda preso pela situação dele. Você acha que ele tem potencial de transferência de voto para fazer com que a esquerda tenha uma plataforma, um candidato forte aí nessa eleição? Bom, para começar a responder esta pergunta, eu só queria comentar que este processo eleitoral que nós vamos entrar, ele é diferente de todos aquilo que nós estamos vivendo desde o começo da redemocratização. Ou seja, no meu modo de ver, este contexto de eleições vai acontecer dentro de um contexto de golpe de Estado, né? É o que eu trabalho no meu segundo livro, ou seja, neste momento que houve um golpe de Estado, as forças majoritárias da sociedade, do campo, né, que pertence ao campo de direita, vão fazer de tudo, já estão fazendo e vão continuar fazendo de tudo, para que não haja nenhum candidato do campo político de esquerda viável eleitoralmente. Ou seja, e aí vai na questão do Lula. Ou seja, até agora eu li algumas sentenças, né, do Moro, enfim, contra Lula, no caso aí do famoso triplex, e eu não encontrei nenhuma materialidade, né, que se possa falar, não, realmente Lula cometeu tal crime, porque, né, há materialidade. O que há nas sentenças do Moro são delações. Basicamente, toda a sentença dele é baseada, contra o Lula, né, é baseada nas delações premiadas aí de Léo Pinheiro e Companhia Limitada. E aí falta, né, porque a delação premiada é um mecanismo que é para ser aquilo que é a ponta, né, do início de uma investigação criminal, de uma investigação. Ou seja, no momento que você pega a delação premiada e coloca como um fim de um processo jurídico, isso deturpa toda a própria Constituição, o Código de Processo Penal, que necessita, né, de uma materialidade de um crime. Né? Ainda mais nessas questões aí de lavagem de dinheiro, que é uma questão aí muito difícil, né, de ter a questão da materialidade, mas nesse caso do triplex está mais que provado que esse apartamento lá nunca foi do Lula. Inclusive, essa questão do leilão é para pagar algumas questões envolvendo a própria OAS. Eu vou ter que fazer a heresia de interromper você, e nosso tempo encerrou. Nós vamos ter que fazer um outro programa continuando esse. Eu não consegui nem responder a questão da eleição. Se puder, responde na timeline do Facebook daí. Tudo bem. Eu agradeço aí a sua participação e vamos marcar mais uma oportunidade para a gente continuar falando aí dessa questão do processo eleitoral desse ano, que seria mais interessante. Porra, muito obrigado. Rafael, muito obrigado. E obrigado pelos livros. Opa, agradeço a todos e a todas que estavam aí conosco, nos ouvindo até nesse momento. E aí eu vou entrar lá para tentar responder de uma forma um pouco mais pragmática e certeira essa questão aí do processo eleitoral, neste contexto de golpe. Sim. Então a você, uma grande semana e segunda-feira que vem estaremos ao vivo aqui. Um abraço.